É fato que o Thiago Santos cometeu uma falha bizarra ontem, né? Que é injustificável também. E ele está fazendo uma temporada muito ruim até aqui, diferente do que foi em 2024, quando ele foi, acabou sendo importante para a equipe. Isso é um fato, não dá para negar. Mas não só ele, outros jogadores estão muito mal. A turma do cafezinho, por sinal, ali, Keno, Lima, fazem um ano até aqui extremamente decepcionante. Mas eu admiro muito o cara que depois de uma falha como a de ontem, que poderia ali se esconder, sabe? Não dar a cara, não dar uma explicação, uma satisfação pro torcedor. Eu admiro quando o cara, respeito quando o cara tem a hombridade de chegar ali e falar, pô, eu errei, pedir desculpas, os 2 pontos não vão ser recuperados, mas, enfim, eu trabalho sério e eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um dos caras mais sérios desse grupo, mais sérios desse elenco, que trabalha firme, realmente tentando melhorar. Isso não se discute. Agora, infelizmente, mas não é por isso que a gente vai passar pano por uma atuação tão ruim como foi o Thiago Santos e de outras falhas que ele já teve neste ano. Não foi só essa. Ontem o Nonato também falando na zona mista, é um jogador que vem ganhando espaço com o Renato. Acho que vem ganhando moral com o Renato e está se colocando de fato numa briga ali no time titular. Né? Antes a gente estava ali discutindo o Bernal, agora o Nonato já aparece como uma sombra ali para o Hércules para tentar ganhar essa posição, porque realmente ele vem aparecendo bem nos jogos. Outros jogadores também falaram na zona mista do Fluminense ontem, lá em Santiago, e a equipe do Jornada, como sempre, marcando presença, firme e forte, lado a lado com o Fluminense. Manuel também falou. Enfim, vou trazer a palavra aqui dos jogadores na zona mista ontem, após esse empate com a União Espanhola. Tem uma entrevista, realmente uma entrevista, assim, muito sincera do Thiago Santos, e por isso eu falei que respeito bastante. Qual é a tua sensação do viaje a Chile? Desculpa, pô. ¿Cuál es la sensación del viaje acá a Chile? Sua sensação da viagem, como é que foi tudo? Foi muito bom a experiência de vir ao Chile. Sempre muito legal visitar outros países e gostei bastante. Cara, o Renato, que é um português com um pouquinho mais fácil, né? O Renato não veio, mas acredito que para vocês estrear fora de casa, pô, uma viagem, como falou, fora do país. Como é que tava ali tua estreia pelo Fluminense num jogo de Sul-Americana? Não, mesmo de longe ele sempre deu suporte pra gente, deu toda a confiança. O professor também que estava hoje aí deu confiança para todos nós e é isso. Show de bola. Tem mais uma aqui, pelo visto. Partido frente a Botafogo neste fim de semana? O que esperar o Fluminense para o Botafogo? Tem que ver se você vai estar, né? Mas... Esperar, o Renato tá treinando a equipe para fazer o melhor para o jogo e espera sair com os 3 pontos. E aí, vai. Olha o café. Thiago Santos está aqui com a gente. Thiago, primeiro pedir para você relatar o que aconteceu ali no lance do gol. A gente viu você muito triste ali depois do que aconteceu. O seu relato é bem importante. Não, quando você falha num jogo tão importante como esse, um jogo que a gente está procurando a oportunidade de jogar, a gente não vinha jogando e o Renato deu essa oportunidade pra gente, a gente fica triste mesmo, igual eu falei no vestiário, que não adiantava muito eu falar que a responsabilidade é minha, até porque os pontos não voltam, né? Então, mas eu falar que eu fiquei pra eles ali, pros jogadores do vestiário, que pedi desculpa até pra eles, porque todo mundo esperava a oportunidade de hoje, de jogar e num erro meu ali a gente acabou saindo com o empate e a gente queria sair com a vitória, claro, a gente veio pra cá em busca da vitória. Graças a Deus o Leonardo também fez o gol no final, a gente saiu com o empate. Mas eu falei, eu fico triste mais por errar ali e é onde a gente procurava oportunidade para jogar, todo mundo. Mas só erra quem está lá dentro e vou errar outras vezes ainda, mas procuro acertar mais vezes do que errar. Eu tenho certeza de que desde quando eu estou aqui eu acertei muito mais do que errei. Mas a gente fica marcado por alguns erros e eu procuro trabalhar todo dia para não falhar tanto, para errar o quanto menos ali dentro, porque a gente sabe que todo erro, ainda mais na parte defensiva ali, é fatal. Então eu procuro trabalhar todo dia sério, eu trabalho pra caramba para poder chegar no campo e não vou deixar de trabalhar, ainda mais agora, depois do jogo de hoje. Então, levantar a cabeça e saber que a gente tem muitas coisas pela frente ainda esse ano. O seu ano passado foi muito elogiado, você fez um ano espetacular. O que mudou tanto nesse ano? Você tem alguns jogos ali que você já saiu falando justamente sobre falha. O que teve de mudança? Você consegue já ter uma análise sobre isso? É difícil ter uma análise. Igual eu falei, eu fiz um ano bom mesmo ano passado, é claro que ficou para trás já. Quando eu cheguei no começo do ano, eu também tenho consciência que eu cheguei mal.
Hoje aconteceu de eu falhar, mas igual eu falo, eu trabalho pra caramba e todo mundo no dia a dia vê o quanto que eu me empenho por esse clube, não só eu, todo meu companheiro também. E eu vou procurar trabalhar, é claro que todo mundo está dentro, está sujeito a errar. A gente tem que fazer o máximo possível para não errar tanto. Então, igual eu falei, se ano passado eu mostrei que eu podia estar aqui no Fluminense, que eu joguei, então esse ano não é diferente. É procurar trabalhar mesmo e não errar tanto. Parabéns, hein? Baita resposta, tá? Thiago aqui. Vamos, Thiago, enquanto isso aqui, para ver se a gente vê se passa mais gente, tá? Ganado ou 2 pontos perdidos hoje dia? Não, a gente teve 2 jogos fora de casa e pontuamos 4 pontos. Então acho que a gente tem agora 2 jogos em casa ainda. E a gente, igual eu falei, hoje infelizmente eu falhei, mas a gente conseguiu buscar um ponto. Então não é 2 pontos perdidos, não. A gente tem 4 pontos fora de casa. E agora temos 2 jogos em casa. Temos um lá na Bolívia ainda que a gente tem tudo para fazer grandes jogos e classificar. Tá aí o Thiago Santos, eu só para poder... tem mais uma aqui, a gente vai ficar aqui enquanto tá passando a galera, porque já passou o Serna, passou o Lescano aqui também, então a gente vai ficar aqui de olho para ver se passa mais alguém aqui também. Jogo difícil, a gente... Gramado diferente, é um gramado sintético, a gente... É difícil se adaptar sem treinar nele, né? Mas, igual eu falei, não dá para arrumar desculpa por hoje. A gente podia ter jogado um pouco mais, a equipe toda não fizemos um grande jogo. Mas, igual eu falei, temos 3 jogos pela frente ainda aí, a gente sabia que o importante era pontuar aqui. Queria a vitória, mas um ponto também é importante. E agora é trabalhar porque tem um ano pela frente aí que a gente tem que buscar muitas coisas. Cara, primeiro falar a tua impressão sobre o jogo, voltar a atuar pelo Fluminense. Você estava sem atuar há um certo tempo, né, desde o jogo contra o Madureira. Esse jogo aqui, enfim, o que você achou da tua atuação nessa partida? Claro que muito tempo sem jogar, a gente fica sem ritmo, né? Mas a gente procurei fazer o meu melhor, procurar ajudar os garotos também que estavam jogando, orientando, né? Dando incentivo para eles. E eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que eu fiz um jogo, acho que razoável. Tentei no meu máximo, como você falou, muito tempo sem jogar, mas procurei aproveitar da melhor maneira possível a oportunidade. Cara, como é que você está avaliando até agora? Porque assim, chegou o Freitas, chegou o Thiago Silva, né, já no ano passado. Como é que você está avaliando seu futuro no Fluminense hoje, assim? Você sabe que você está jogando um pouco menos, como é que você está pensando? Tem conversa sobre renovação, sobre alguma questão assim ao longo do ano? Como é que você está? Não, estou vivendo um dia de cada vez, né? Feliz, treinando, com a minha oportunidade, como eu recebi a oportunidade hoje, procurando aproveitar. Estou feliz, procurar trabalhando para em Deus aparecer mais oportunidades. Valeu, Manuel, obrigado. Que impressão te llevas desta União Espanhola? Qual a impressão que você do teve time, do time? sim. Uma equipe que jogadores muito rápidos, jogadores que trabalham muito bem a bola, joga muito por dentro. A gente sabia disso, a gente viu o vídeo. É uma equipe que tem qualidade, uma equipe que não se espera no momento difícil, sai jogando, uma equipe que tem qualidade, né, e a gente sabia disso, né, e graças a Deus a gente saiu com um ponto daqui que é muito importante pra gente. Nonato, autor do gol, a gente avaliou até bem positivamente a sua partida. Cara, esse jogo aqui acabou parecendo um pouco assim, uma oportunidade para aqueles jogadores que ainda não tinham tido oportunidade de ser titular. Se aproveitou bem a oportunidade, tá pedindo passagem para o Renato já, né? Bom, como eu disse agora na entrevista, é sempre uma honra estar vestindo a camisa do Fluminense. A gente está sempre pelo Fluminense, independente de quem jogue ou não. A gente tem uma relação muito boa, né, a galera da posição, então é uma disputa por posição sadia, ao meu ver. E eu estou batalhando pelo meu espaço, como sempre batalhei, tentando buscar as oportunidades e quando tem as oportunidades buscando aproveitá-las. Então acredito que ainda no começo de um trabalho, a gente tem que ir passo a passo pensando. Acredito que esse um ponto tenha sido muito importante. É claro, temos a noção que não fizemos um grande jogo, mas pontuar nessa competição é muito importante e a gente voltar para o Rio de Janeiro e trabalhar com calma para esse clássico agora. Ô, Nonato, a mudança de treinador, né, do Mano para o Renato, a impressão que a gente teve um pouquinho de fora é que você acabou ganhando um pouquinho mais de chances, né, dentro do elenco, enfim, reapareceu mais para jogar. Teve alguma conversa do Renato com você? Você estendeu o seu contrato agora também de empréstimo? Tem algum olhar já para o ano do Nonato no Fluminense? Houve alguma conversa específica com o Renato?
O Renato é um cara que a gente já se conhecia lá de trabalhar no Sul. Joguei quase 4 anos lá e na maioria das vezes, na maioria do tempo ele esteve no Grêmio, então a gente se encontrava toda hora. E é um cara que, como eu disse, sempre conversa ali com a gente ali do meio campo. Ele tem umas dicas para dar, é normal dele, ele faz isso, ele cobra bastante também. Fico feliz de estar tendo mais oportunidades também, vinha batalhando por isso. Mas respeito a decisão de qualquer treinador, eu faço meu trabalho em prol do Fluminense e acredito que hoje foi recompensado com esse gol, mas só o começo, como eu disse, eu vou buscar meu espaço dentro do campo. Buenas noches. Por lo duro del partido, por lo que costó el empate, ¿siente que este es un punto ganado? ¿Perdieron 2 puntos o esto encamina una clasificación a los playoffs? Eu acho que pela circunstância da partida, acredito que tenha sido um ponto muito válido, né? A gente sabia pelo gramado, pela equipe deles, que não ia ser um jogo fácil. Eles têm jogadores muito ágeis, principalmente com a bola. Eles são jogadores que se juntam muito, trocam muito passe muito próximo. E isso com um gramado sintético, com um gramado muito rápido, a gente sabia da dificuldade, né? Não é conversa furada, como foi visto. E acredito que tenha sido um ponto importante, claro, né? A gente veio para vencer o jogo, mas pelas circunstâncias da partida, acredito que um ponto foi muito, muito importante. Ô, Nonato, só para fechar que você falou de gramado sintético, tem jogo contra o Botafogo no próximo sábado, né? Foi um debate entre vocês, eu digo, jogadores e comissão técnica, a questão do jogo aqui do gramado sintético também era algo já de preparação para sábado ou para quem ficou, de repente, não jogar 2 vezes num gramado sintético? Houve esse debate? Não teve essa relação direta do gramado em si, né? A gente sabia da carga que vinha tendo alguns jogadores, muitos jogos, um atrás do outro, né? Abril foi assim, maio vai ser assim também. Que é importante poupar, independente se o gramado fosse sintético ou não, acredito que era uma questão mais física do que em relação ao campo, né? Então a gente tem que se adaptar, como a gente tentou se adaptar o mais rápido possível, foi muito difícil realmente, mas acredito que a gente vai estar mais preparado aí para sábado. ¿Qué sensaciones te deja Unión Española como club? Y preguntarte obviamente por el gol. ¿Qué sentiste cuando viste la pelota que había entrado, sobre todo en los últimos minutos? Bom, eu gosto de ver time corajoso jogar e acho que a União Espanhola é um time que foi muito corajoso, que tentou toda hora propor o jogo, né? E eu admiro, né, times que jogam assim e respeito muito o que eles fizeram hoje. E foi muito, como eu disse, o meu gol acredito que foi muito importante para mim, para a equipe, né, pensando principalmente nesse ponto somado e tentar encaminhar uma classificação o mais breve possível. Bom, é isso. Então esse grupo ele volta, né, para o Rio de Janeiro, vão descansar, time principal trabalhando a pleno vapor com o técnico Renato Gaúcho para o jogo do próximo sábado. Amanhã tem mais uma atividade, a última, na verdade, antes do clássico, importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter certamente algumas novidades aí até este final de semana. Vou ficando por aqui, você pode deixar seu like, se inscrever aqui no canal, seu comentário também, como sempre, é muito bem-vindo. Tamo junto, valeu, galera!